Boa noite, bem-vindos ao Raio-X Sporting. Depois de uma jornada em que o Sporting voltou a vencer, vamos perceber quais é que vão ser os temas que vão prender a nossa atenção ao longo da próxima hora. Depois de garantir novo triunfo no campeonato, o Sporting vai até ao Estádio da Luz à procura de manter a liderança e reforçar a vantagem sobre o eterno rival. João Palhinha lesionou-se e está em dúvida. Os Leões já preparam o duelo da 13ª jornada da Liga Portuguesa. O campeão recebeu e venceu o Tondela por 2-0 na 11ª vitória consecutiva para Ruben Amorim. Sarabia e Paulinho marcaram, Adam manteve a baliza a zeros e o Leão tem a melhor defesa dos campeonatos europeus. Foi um jogo que terminou abruptamente, mas que ainda assim foi destaque um pouco por todo o mundo. Um surto de Covid, uma equipa que começou com 9 jogadores e terminou com 6, e outra que aproveitou para golear e marcar mais 7 golos no campeonato. Entre trocas de acusações de parte a parte, a polémica continua e vai estar em análise neste Raio-X Sporting. Bem-vindos ao Raio-X Sporting. Ficamos com os temas que vão marcar o programa de hoje e não são poucos e são temas fortes para debatermos ao longo da próxima hora. Temas que vão ser debatidos e analisados, como sempre, pelo Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e mais daqui a pouco pelo João Olivença. Muito boa noite aos três, aos 4, daqui a pouco já vamos ter também o João connosco. Miguel, começamos pelo tema que marca a atualidade e que centrou todas as atenções da Europa do futebol neste fim de semana. Há falta de vergonha no futebol português? Imensa, diria, boa noite, mas acho que aquilo que se passou no último fim de semana é prova disso mesmo. Infelizmente, continuam a existir esses... Nem sei caracterizar muito bem, porque são imensidões de falta de vergonha, diria eu. Manuel, a assistência de Pote para Paulinho no jogo do Sporting com o Tondela, mesmo que estivesse em posição privilegiada, é um sinal da união que se vive nesta altura no grupo do Sporting? É, naturalmente, isso é um indicador perfeito, mas acho que a hipótese, sabendo que Paulinho é um ponta de lança que necessita de golos, podia ser ele, até porque pode lutar até pela lista de melhor marcador, e quis oferecer a Paulinho o golo. Foi uma oferta mesmo e Paulinho reconheceu isso com um gesto extraordinário. Pedro, em Itália está-se a estudar a hipótese de tornar as conversas do vídeo-árbitro públicas e também, e esta é que é a novidade, colocar antigos jogadores na sala do vídeo-árbitro para apoiar as decisões. O futuro do VAR e do futebol português pode passar por aqui? Boa noite, André, boa noite a todos. No que diz respeito ao áudio do VAR, creio que já abordámos essa questão aqui várias vezes e seria importante por uma questão de trazer mais transparência ao futebol e de permitir aos intervenientes e ao público em geral perceber o racional por trás das decisões. Quanto a ter ex-jogadores na sala de VAR, muitas vezes o Manel faz uma análise diferente dos lances em relação à análise que eu faço. Desde que traga benefícios, creio que é uma situação a experimentar e validar. Fica dado o pontapé de saída deste Raio-X Sport. Começamos pela vitória do Sporting sobre o Tondela, a 11ª consecutiva, continua o recorde de Ruben Amorim em Alvalade. Continua também o Sporting no topo da tabela, depois deste triunfo por 2-0 sobre o Tondela. Os Leões que aproveitaram para somar mais um triunfo em Alvalade, milhares de sportinguistas a apoiar a equipa de Ruben Amorim. Olhamos para o primeiro gol da partida, aos 10 minutos, foi Pablo Sarabia a marcar e a estrear-se a marcar no campeonato português. O primeiro gol também para Sarabia no estádio José Alvalade, um lance que foi analisado pelo vídeo-árbitro, mas o golo foi mesmo validado. O Sporting aproveitou para se adiantar no marcador à passagem então do 10º minuto. Neste jogo, frente ao Tondela, estava feito o mais difícil, o Sporting depois aproveitou para ampliar esta vantagem. Como já dissemos, Pote em posição privilegiada, preferiu, no entanto, assistir Paulinho, que regressou aos golos e ajudou também o Sporting a garantir este triunfo sobre o Tondela.
Rubén Amorim considerou que o Sporting foi sempre superior ao longo de toda a partida. Obviamente temos sempre coisas a melhorar, mas iniciámos o jogo muito bem, muito fortes. Fizemos o golo, desligámos um pouco o Tondela com muitos jogadores entre linhas, com muita gente para o meio, complicou-nos a vida, por vezes com mais bola do que pensávamos, mas nós fomos sempre superiores, mais perto do golo, e então na segunda parte tivemos várias ocasiões, sempre em superioridade, a sair bem. Miguel, e foi mais uma mudança de chip concluída com sucesso pelo Sporting? Foi, ainda bem, diria eu. Tivemos alguns factos que convém também salientar, ou seja, que esta foi a 11ª vitória consecutiva desta equipa esta época, e também que Rubén Amorim tornou-se no treinador mais rápido a chegar às 50 vitórias no campeonato, o que também acho que é algo que devemos salientar. Nestes jogos, quando se regressa da Europa, muitas vezes há preocupação se os jogadores estarão com a concentração certa pela diferença de competições, mas tal como o Rubén Amorim disse, acho que o Sporting entrou muito forte no jogo e sim, e ao marcar e ao entrar tão forte e ao marcar tão cedo, talvez tenha desligado um pouco, mas acho que para os adeptos sentimos sempre que o Sporting estava bem no jogo, que os jogadores estavam com vontade e a correr, e daí também que tínhamos marcado logo no início da segunda parte, e o que deu algum descanso ao jogo. Acho de salientar, apesar do Nazinho já se ter estreado na Liga dos Campeões, é sempre importante quando temos outro jogador português e da nossa academia também a estrear-se na Liga, e por isso também queria deixar aqui os parabéns ao jogador e obviamente à equipa técnica por também apostar nele. Mas dito isso, acho que foi um bom jogo contra 11 jogadores e conseguimos ganhar por 2-0 e já estamos a pensar no próximo, obviamente. Manuel Fernandes, e a propósito também disto que falávamos, Miguel falava aqui da dificuldade muitas vezes da mudança de chip, acontece, é frequente não só com o Sporting. Rubén Amorim, na divisão deste jogo, alertava também para isso e dizia que os jogadores que não estivessem tão bem neste jogo não iam depois jogar com o Benfica. Isto foi logo um alerta para a equipa, ou não? É verdade. O Rubén Amorim sabe aquilo que ele foi jogador de alta competição também, jogou muitos jogos na Champions. E o que acontece é que quando há uma vitória daquelas deslumbrantes como foi a nossa, uma vitória categórica e onde os jogadores tiveram um nível exibicional elevadíssimo, pode haver um certo arrefecimento no jogo seguinte, menosprezar até o valor do adversário muitas vezes, e ele alertou para isso mesmo, mas os jogadores entraram muito concentrados, como ele disse muito bem. A seguir ao primeiro golo houve ali uma reaçãozinha do adversário, mas o Sporting defensivamente está... Eu sinceramente eu nunca vi o Sporting no processo defensivo ser tão perfeito como é este Sporting de Rubén Amorim. Não sofrer golos, é os adversários não conseguirem criar situações de perigo para a defesa do Sporting. E quando queriam, está lá o Adam. Era isso que eu ia dizer, é verdade. E quando rematam de fora da área, está o Adam para defender. Quando ultrapassam a nossa defesa, está lá o Adam para defender. E, de facto, o Sporting, nesse aspecto, está muito bem. E os jogadores, eles interpretam muito bem aquilo que o Rubén Amorim quer. Nota-se isso em qualquer jogo. Este jogo foi um jogo que valia 3 pontos, mas os jogadores sabiam que podiam quebrar fisicamente porque foi um desgaste muito grande e não houve muito tempo de recuperação. Mas a personalidade que eles tiveram em posse de bola e o andamento que eles dão ao jogo quando vão para o ataque põe em pânico sempre as defesas adversárias. E criamos várias situações, mas o Tondela também teve alguns jogadores, mas jogou com 11 jogadores, jogou com 11 e teve 5 suplentes, 7. Teve 6 suplentes, 6 que eu estive a ver a ficha, teve 6 suplentes e, portanto, mas foi uma equipa digna. O Tondela jogou muito bem também. Portanto, foi uma vitória justíssima e categórica. E acha que o Sporting, em função desse desgaste europeu que soube, de alguma forma a equipa até já revela alguma maturidade nesse sentido, foi gerindo o esforço essencialmente focado em ganhar e não propriamente
Em oferecer espetáculo, não era esse o objetivo Não era, desta não partida, era, naturalmente principal, não era, tendo em mas conta o desgaste. era gerir também o esforço de quarta-feira. Foi um esforço muito, muito violento para os jogadores e o Sporting geriu esse esforço com bola, sem nunca dar a bola ao adversário. E isso é uma coisa que o Sporting faz muito bem, e o Sporting neste momento tem uma equipa, e mesmo quando entra um jogador para o lugar do outro que está mais desgastado, portanto também cumpre. Eu ouvi entrar o miúdo, o Daniel Bragança, para o lugar do Mateus Reis, e os primeiros toques na bola para o lugar do Mateus Nunes, desculpe. E a bola saiu-lhe dos pés de uma forma fluente, espetacular. Os primeiros toques da bola dele deram ali um andamento ao jogo muito bom, muito bom. O Daniel Bragança entrou muito bem neste jogo. E, portanto, há soluções. Agora vamos ver. Foi pena a lesão do Palhinha, mas isso acontece a todos e não podemos... Às vezes os partidos, porque é que o Ruben, em vez de tirar o Mateus Nunes, não tirou o Palhinha? Mas e se o Mateus Nunes também se magoasse? Qual era o problema? Portanto, isto o treinador é evidente que não podia tirar todos, e naturalmente que o Palhinha foi uma pena, porque é uma perda, se não jogar, é uma perda muito grande e não deve jogar mesmo. Eu já fui jogador, já estive dentro do campo, já apanhei rupturas musculares, pequenos toques, depende da extensão daquilo que aconteceu, mas mesmo assim o tempo de recuperação é muito curto e eu sinceramente acho que ele não vai jogar. Miguel, tivemos muitos, como dizia aqui o Manuel, Daniel Bragança entrou bem, o próprio Jogai, que foi titular neste jogo, também a um ritmo muito alto. Ruben Amorim foi rodando os jogadores e, de facto, continua a utilizar em pleno, digamos assim, este plantel. Não há propriamente jogadores encostados, digamos assim, neste plantel do Sporting. É a vantagem de ter um plantel que não é um plantel extenso, mas onde todos jogam e todos são úteis e contam para o treinador. Algo que o Ruben tem repetido nas conferências de imprensa, o plantel foi criado para haver competitividade dentro do plantel e para todos os jogadores terem a ambição e a pretensão de serem titulares. Ora, o que se passa depois em campo é mais ou menos isto, e é o que o Manel tem dito, e acabou por personalizar a análise no Daniel Bragança, mas relembro que há um jogador que eu gostaria também, agora que me permitem destacar, destes que não tem sido tantas vezes titular, que é o Neto, que faz um jogo incrível e que não sendo propriamente um jogador novo, faz um sprint atrás de um dos avançados do Tondela, que é verdadeiramente espetacular a forma como corta a bola, e acho que teve imperial e é da única oportunidade que eles tiveram. Da única oportunidade que iam ter. E o Ruben Amorim, no final, destacou o profissionalismo do Neto, até destacou alguns pequenos pormenores em que ele faz a diferença, a experiência dele, a forma como ele entra logo focado no autocarro, ainda para mais num jogo deste em que poderia haver aqui algum relaxamento, como dizia o Manuel. Tudo isso conta, não é? Eu acho que todos esses pormenorzinhos contam e de facto estávamos a falar há pouco de termos a defesa menos batida da Europa e de facto é incrível perceber que a outra era o Chelsea, que é simplesmente o campeão europeu, e que por ter sofrido um golo com o Manchester United passou-nos então o ouro, digamos assim, para o Sporting, e estando decorrido mais ou menos um terço do campeonato, acho que é de facto um número que merece ser realçado e que nos dá algum alento, porque é o que o Manel também tem repetido aqui algumas vezes. Nós vemos o Sporting a jogar e percebe-se que há um bloco, há solidariedade entre os setores, todos jogam de forma apoiada, e isso depois reflete-se, obviamente, não só nas oportunidades que criamos, mas também nas oportunidades que não deixamos criar. Quando as deixamos, está lá o Adam. Para salvar a equipa. Daqui a pouco vamos regressar a este Sporting de Tondela, nomeadamente à parte da arbitragem, até porque temos de volta a este Raio-X Sporting o Pedro Azevedo. Ele vai analisar os principais casos. No jogo em que o Sporting venceu com tranquilidade, ficaram ainda assim alguns casos de arbitragem na recepção ao Tondela. Daqui a pouco, Pedro Azevedo analisa o trabalho de Hugo Miguel. Para já vamos à tática com o João Livença.
O João Livença, como sempre, boa noite. João vai aqui dar-nos um outro olhar sobre o Sporting Tondela, um olhar mais tático. E hoje, concretamente, João, o que é que nos trazes? Que dinâmicas é que vais analisar? Então nós hoje vamos observar. Primeiro, boa noite. Boa noite a ti, André, boa noite aos meus caros amigos e a todos os telespectadores da Sporting TV. E vou trazer aqui o movimento que habitualmente é feito pelos extremos e como eles se posicionam e em que zonas do campo se posicionam para o Sporting ter a oportunidade de criar situações de golos. Falo nomeadamente de Pablo Sarabia, falo de Pedro Gonçalves, falo também de muitas vezes de Tiago Tomás ou de Giovane, jogadores que ocupam principalmente essas zonas do campo como eles muitas vezes ocupam. O que é mais interessante neste tipo de movimentos e de jogadores é que eles jogam muito no corredor central. São dois extremos interiores que jogam principalmente e que desbloqueiam principalmente jogadas no corredor central, estando posicionados muitas vezes ao lado, ou à frente, ou atrás, ou ligeiramente ao lado de Paulinho quando o Sporting joga. E nós temos uma imagem, esta imagem dá para perceber que no vértice mais afastado do lado direito vemos Pablo Sarabia, Pote e ali o Paulinho, os três jogadores da frente, mas que ocupam os corredores centrais. Depois vemos os laterais, o Ricardo Gaio, 47, vemos ali o Nuno Santos, o número 11, do lado esquerdo, o Palhinha mais central, os três centrais, mas eu queria destacar são os três jogadores da frente que fazem o género de um triângulo, posicionando-se naquilo que são a posição média dos três jogadores da frente, sempre no corredor central, ou praticamente sempre no corredor central, com a sua posição base sólida para o desenvolvimento das jogadas. E as três jogadas que nós temos hoje, que eu vos vou mostrar, são duas situações que o Sporting cria, a forma como os jogadores se posicionam e uma das situações a que deu o golo, como é que surge no decorrer do posicionamento que os jogadores fizeram na primeira e segunda parte. Portanto, é importante entender aqui que os jogadores, nós vemos aqui Pote e Sarabia com os círculos amarelos, posicionados aqui atrás da linha a média da equipa do Tondela, ou seja, Sarabia ali entre numa posição equidistante e também o Pedro Gonçalves já ocupar essa mesma posição. Portanto, nós não estamos a falar de jogadores que ocupam ou que se posicionam em cima da linha contrária, estamos a falar de jogadores que ocupam posições entre a linha defensiva e a linha média e que muitas vezes vêm ajudar o meio campo como se fossem um terceiro médio para desbloquear situações, como vemos aqui Pedro Gonçalves, e criar situações de finalização. Apostam muitas vezes em combinações no corredor ou em desmarcações em direção à área. Mas isto é principalmente as duas situações mais importantes deste posicionamento. A capacidade que a equipa tem de colocar os dois jogadores atrás da linha e a capacidade que tem de criar mais um médio na zona de finalização. A imagem seguinte que nós temos relativamente a este bloco de imagens passa também pelo posicionamento de dois jogadores nessa zona, Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves. Não. Vemos novamente Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves que ocupam essa posição. Perdão, deixei de ouvir, peço imensa desculpa. Vemos aqui novamente o posicionamento da linha intermédia de Pedro Gonçalves e Pablo Sarabia, não estão encostados a Paulinho que dá a profundidade, mas são os jogadores que estão atrás precisamente da linha média e sim estão nesse posicionamento para receber a bola entre linhas e dar continuidade às duas jogadas. Portanto, o que nós vemos aqui são habitualmente o Sporting com a capacidade de ter os jogadores atrás da linha média, que é a linha do meio campo, não colados à linha defensiva, mas a servir sempre como suporte para que o Sporting consiga desenvolver as jogadas. E com esta capacidade, o Sporting vai criando, obviamente, alguma intranquilidade, alguma ausência de marcação individual entre jogadores e depois é mais fácil porque as combinações com o corredor vão surgir de uma forma mais simples e coesa. Portanto, este é o posicionamento como nós vemos. Corredor central, atrás da linha média, distante da última linha defensiva e a dar soluções aos centrais e aos médios. E é por esta capacidade que o Sporting muitas vezes consegue criar as tais situações de equilíbrio ou então, nesta última situação, que é uma situação similar também, jogadores posicionados, mas que desta vez procuram um movimento de ruptura em vez de um movimento de aproximação. Pablo Sarabia procura um movimento de ruptura, bola sobra para Pedro Gonçalves, que dá o golo aqui a Paulinho. Esta é outra variante da forma como o Sporting ataca. Posicionamento na mesma no corredor central, posicionamento entre a linha média e a linha defensiva, mas desta vez, em vez de equipa procurar jogar em apoio, os jogadores procuram jogar em ruptura e assim criam mais uma situação
próxima da área contrária, diferente, mas que lá está, colocam 3 jogadores, há um remate, a bola acaba por sobrar para Pedro Gonçalves. Portanto, uma das capacidades que o Sporting tem de conseguir construir jogadas com alguma facilidade com estes 3 jogadores é a capacidade que os extremos têm de fazer movimentos interiores, de se posicionarem, tal como eu disse, entre a linha média e a linha defensiva, ocuparem esse espaço entre linhas e terem espaço para jogar de frente para o jogo. Geralmente as suas recepções são orientadas com o corpo orientado para a baliza, o que facilita depois a capacidade de decisão, e depois, em algumas situações, quando a jogada assim permite, quando eles dão essa orientação, também procurar movimentos de ruptura, de desmarcação, enganando muitas vezes a linha defensiva, que está à espera que o jogador vá receber a bola dentro, como vimos aqui, e o jogador faz uma desmarcação por fora e acaba por criar uma situação de golo. O remate não entrou, a bola sobrou e deu em golo. Portanto, este movimento e estas 3 imagens que eu quis transmitir hoje refletem muito daquilo que é a forma do Sporting atacar destes 2 jogadores em específico quando jogam nestas posições. Não é a mesma coisa quando joga no Santos, apesar de jogar mais aberto no corredor, também ocupa este movimento, faz um movimento diferente. Nuno Santos faz um movimento de estar dentro e vai para fora. Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves vêm reforçar muito a zona interior, o corredor central, e este posicionamento é muito difícil de marcação. A linha média não sabe se marca individual, e a linha defensiva, para ir marcar mais à frente, deixa um dos centrais sozinho com Paulinho em 1 contra 1. Portanto, o Sporting vai criando situações e vai alterando de acordo com o jogo, e assim vai criando várias oportunidades de gol. E é isto que baralha constantemente esta dinâmica, Manuel, dos adversários, não é? Não sei se repararam, eu estava lá em Alvalade e aí tenho uma visão do jogo diferente. O Sarabia, quando chegou ao Sporting, não fazia nada destes movimentos. E daí Rubén Amorim não apostar ainda nele, porque estava a prepará-lo para o fazer. Ele neste jogo fez, que eu contasse, fez 4 movimentos em que a bola não entrou, porque o Jogai não pôde porque estava um adversário em cima, mas ele fez 4 movimentos para receber sozinho a bola. Portanto, ali entre o lateral e o central, para complicar a vida. E, portanto, o que o João diz é uma verdade. O Sporting tem estas rotinas com os dois Pedro Gonçalves e Sarabia, a fazer estes movimentos de ruptura, mas surpreendendo os defesas adversários e colocando-se numa posição onde o podem fazer, criando perigo à defesa adversária. Portanto, e depois o índice técnico deles, são 2 jogadores com a bola nos pés, com um índice técnico muito elevado. E, portanto, o Sporting, nesse aspecto, acho que tem 3 avançados, qualquer deles diferente, mas que interpretam bem o modelo de jogo do nosso treinador. Muito bem, vamos agora analisar o trabalho de Hugo Miguel neste Sporting Tondela. Começamos por um lance aos 10 minutos, que é precisamente o primeiro golo do Sporting, o golo de Sarabia. Houve ali aquela dúvida, com passo de espera, Pedro, análise do vídeo-árbitro. O que é que esteve exatamente em causa neste lance? Portanto, o que esteve em causa aqui é a forma como a bola chega a Sarabia. Começar por dizer que, é claro, que Sarabia está em fora de jogo de posição, portanto está adiantado em relação à linha da bola e em relação à linha do penúltimo defensor. E, portanto, aqui o VAR levou algum tempo na tentativa de perceber quem é que tinha jogado a bola antes de chegar a Sarabia. Foi possível confirmar que a bola vem do defesa e, portanto, o fora de jogo de posição de Sarabia não é para ser punido e o golo acabou por ser bem validado. Portanto, boa decisão do árbitro assistente em campo. Não foi uma decisão fácil, mas foi bem tomada. Precisamente. Boa decisão do árbitro assistente em campo, bem validada pelo VAR. Agora parecia que estavas a falar do remate do Sarabia. Aos 19, também podia ser, aos 19 minutos, há infração de Coates sobre Dadashov, ali num lance também que creio que o Tondela se queixou de pontapé de penalti. Não há infração, portanto é um ataque do lado esquerdo, da forma como o Tondela estava a atacar. Não há qualquer infração. Portanto, Coates, creio que nem chega a tocar em Dadashov, imagino que pelo movimento acabe por cair. De referir também esta imagem que ainda... dá para perceber bem o que está a dizer. Sim, portanto não há qualquer contacto.
De referir ainda que eventualmente tivesse existido alguma infração, seria fora da área, portanto, nunca estaríamos aqui a falar de um lance de pontapé de penalti, seria um pontapé livre, direto fora da área. E o jogador tocou antes, desarmou o avançado, tocou na bola. Sim, com o jogador não há qualquer tipo de contacto, portanto, nunca poderia haver infração. Aos 25 minutos, um corte de Luís Neto à falta do central do Sporting. Também aqui não há falta, portanto é um lance que acontece do lado direito do ataque do Tondela, portanto conduzido por Murilho, e Neto consegue, em esforço, consegue, sim, é a tal recuperação que o Miguel falava há pouco, consegue fazer um corte arriscado, mas limpo. Nas repetições é possível ainda ver que Murilho, quando vai, imagino que fosse tentar picar a bola por cima do Adam, acaba por chutar na relva e isso é que provoca a queda. Portanto, lance bem avaliado por Hugo Miguel. Ao deixar prosseguir, não há qualquer infração. Também não é fácil, porque à primeira vista parece haver ali, ou sim, pelo menos fica a dúvida. Há uma queda que claramente não parece haver simulação. Portanto, poderia eventualmente dever-se a uma rasteira, mas não. Neto tem uma intervenção limpa, sem infração, e a queda deve-se ao pontapé na relva por parte de Murilho. Aos 49 minutos, Paulinho queixa-se de um pontapé de penalti que terá ficado por assinalar, Pedro. Sim, também aqui parece não ter existido infração. Poderá ter havido ali um corte por parte do defesa Pedro Augusto. Não é claro se ele chega a tocar na bola ou não. O certo é que Paulinho fica desenquadrado em relação à bola, acaba por cair, mas não há nenhum contacto evidente que eu considero que possa ter provocado a queda de Paulinho. E, portanto, na minha opinião, aqui benefício da dúvida para o Miguel, lance para mim bem decidido. Aos 50 minutos, portanto, um minuto a seguir, o gol do Sporting, o gol do Paulinho. Tudo certo neste gol? Golo legal ou não? Sim, mais uma vez aqui boa decisão por parte da equipa de arbitragem. Aqui a única dúvida que se poderia colocar seria a posição de Sarabia no início do lance, quando recebe a bola, creio que de Mateus Nunes. Mas encontrava-se em posição regular. Depois, após a defesa, a bola sobra para Pedro Gonçalves, que faz um passo atrasado para o golo de Paulinho. Portanto, estando o Sarabia na fase inicial do lance em posição regular, não há qualquer infração. Portanto, mais uma vez, golo bem validado por parte da equipa de arbitragem. Ora bem, não temos aqui grandes questões neste conjunto de lances que tu analisaste. Qual é que é a nota de Hugo Miguel neste Sporting Tondela? Nota 3, no cômputo geral foi uma arbitragem positiva, ainda assim alguns lances, alguns erros no capítulo disciplinar. Assim de repente recordo-me de um cartão amarelo mostrado ao Tiago Tomás, precisamente, num lance que podemos discutir se há infração ou não, mas cartão amarelo claramente não seria. E podemos discutir se há infração, somos simpáticos e gostamos de discutir, não é? Mas claramente cartão amarelo nunca seria. E houve mais alguns lapsos similares também no capítulo não disciplinar. Com influência direta no resultado, mas não deixam de existir erros, é isso? Sim. Por isso é que recebe alguns aqui nota erros 3. Sem influência no resultado, não são erros graves, portanto ainda assim nota positiva, nota 3. Estamos cada vez mais perto do jogo que centra todas as atenções no futebol português. Está aí à porta o jogo que centra todas as atenções no futebol português. Sexta-feira joga-se o derby dos derbys no Estádio da Luz. A divisão já a seguir. Entretanto, como já dissemos, há um tema que está a marcar a atualidade do futebol português e que foi ontem comentado por Ruben Amorim em conferência de imprensa, o polémico Belenenses-Benfica, um jogo envolto em polémica, precisamente, um jogo que era para não acontecer, acabou por acontecer. A Belenenses entrou em campo com 9 jogadores, terminou com 6 e, nas últimas horas, têm surgido acusações de parte a parte. Vamos ouvir a opinião do técnico do Sporting sobre o já conhecido jogo da vergonha.
Não sei, que é uma situação estranha. O Sporting já o disse, eu não queria estar aqui a voltar a falar no assunto. Não pode voltar a acontecer, isso é o principal fator, temos que arranjar a solução. Obviamente com o resultado daquela expressão muda tudo, pode haver diferença, o campeonato está tão competitivo, pode ter influência no melhor marcador, etc. Portanto, é uma das coisas que temos que mudar, que não volta a acontecer aquilo, porque nós não podemos estar a ter grandes noites europeias e todas as equipas, e o Porto e o Benfica a ter as prestações que têm. Foi uma vergonha e foi realmente estranho o desenrolar dos acontecimentos com se havia jogo, não havia jogo, havia jogadores, temos 38 jogadores, não temos jogadores. Portanto, foi tudo muito estranho e não queria adiantar muito, já adiantando. Ora, o jogo acabou mesmo por acontecer e o resultado, para além do resultado desportivo, já é conhecido. Foi hoje, de resto, anunciado em comunicado 13 casos da variante Omicron, a nova variante da Covid-19 em Portugal, precisamente identificados na equipa da Belenenses SAD. 3 amostras positivas que estão associadas a casos de infecção de jogadores da Belenenses SAD, dado que um dos casos positivos, tal como foi avançado pela imprensa, terá tido uma viagem à África do Sul. Foram analisadas amostras de 218 passageiros de um voo com origem em Maputo, que aterrou dia 27 de novembro no aeroporto de Lisboa e, entretanto, já no dia de hoje, a Direção-Geral da Saúde e também o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, confirmaram então estes primeiros 3 casos positivos da variante Omicron, que aos poucos também se vai disseminando por todo o mundo. Em Portugal já está também presente e são 13 casos provenientes da Belenenses SAD, equipa que defrontou o Benfica num jogo que, Miguel, aparentemente ninguém queria que se tivesse realizado, mas que acabou mesmo por se realizar. E eu pergunto, se ninguém o queria, como é que ele se realizou? Eu acho que essa será a primeira questão de todas e acho que o Sporting reagiu, já agora dando o contexto, o Sporting reagiu quando o jogo ainda estava a decorrer, teria reagido durante o jogo, não fosse ele ter acabado um pouco mais cedo, mas ainda, mesmo assim, ainda com direito à segunda parte e tudo. E acho que as coisas têm que ser ditas e começar por dizer que foi uma vergonha o que se passou dentro de campo e acho que causou danos reputacionais à Liga Portuguesa e ao futebol português, daqueles que são difíceis das pessoas não se lembrarem durante muito tempo. E as grandes perguntas que são feitas geralmente encontram sempre as mesmas respostas, porque se é verdade que toda a gente estava incomodada, se isso é verdade, então como é que o jogo se realizou? Veio agora a Liga, enquanto nós estávamos aqui, fazer um comunicado, dizer que antes da reunião preparatória do jogo, o delegado da Liga questionou os delegados do jogo, tanto da Bessade como do Benfica, sobre a possibilidade de adiamento do jogo e que essa possibilidade terá sido recusada pelas duas equipas, coisa que agora parece, pelas declarações que dizem e que têm vindo a público, parece que afinal não seria assim, ou seja, isto é uma grande embrulhada, mas diria que a culpa não pode morrer solteira e neste caso a culpa é dos intervenientes e daqueles que foram os intervenientes neste espetáculo degradante. No meio desta coisa toda e de vermos um presidente de um clube a dizer umas coisas e outro, de repente alguém se lembra de comparar o incomparável e de comparar o que se passou no Estádio Nacional com um certo circo que foi montado em janeiro de 2020 para tentar pedir o adiamento de um jogo. Não querendo ser muito exaustivo, acho que as pessoas têm que perceber assim, umas pequenas diferenças entre os dois casos. A começar que um foi antes da pandemia e o outro foi, depois ou durante, não sabemos muito bem ainda sequer em que estado é que estamos. Num não existia Covid, no outro existia Covid. Num estamos a falar de uma nova estirpe, de um vírus que causou uma pandemia, no outro estamos a falar de uma gastroenterite que deu ao plantel do Setúbal. E estávamos então em janeiro de 2020, creio.
Só para contextualizar, estás a comentar as palavras de Rui Costa, presidente do Benfica, que de facto fez essa comparação. Não sei muito bem porquê, deduzo que não tenha sido bem aconselhado, ou que pelo menos os conselhos que lhe deram a ele e alguns comentadores do Benfica foram todos iguais e não foram muito sérios, e por isso veio falar e tentar comparar o incomparável, e por isso acho que temos que desfazer esse mito. Além do mais, recordo aqui que o Sporting propôs uma junta médica e que o Setúbal recusou. Também recordo que um dos médicos dos Sadinos inclusivamente apresentou a sua demissão por não se rever naquela prática. Mas mais importante de tudo é que o Setúbal entrou em campo com 11 jogadores e só com guarda-redes, o que é extraordinário. E além do mais, acho que tinha 5, se não estou em erro, 5 suplentes de campo. E ainda para mais, isto foi causado na altura por uma classe dirigente do Vitória de Setúbal que tentou ganhar uns votos com esta manobra e que ainda por cima lhes correu mal, que acabaram por perder as eleições. E por isso acho que esta comparação foi de facto muito, muito, muito infeliz e que fica muito, muito, muito mal ao Rui Costa ter dito uma coisa daquelas. Acho que este jogo obviamente deveria ser repetido pela Verdade Esportiva, porque, enfim, é uma coisa mais ou menos unânime que aquilo que se passou dentro de campo não deveria ter acontecido, que o jogo ao começar e os jogadores, enfim, da Bessada, ao terem uma solução para aquela tragédia mais ou menos aos 50 minutos, ou o que é que foi de jogo, porque é que não tiveram isso aos 5 segundos de jogo? Há tantas e tantas e tantas e tantas perguntas a serem feitas que de facto fica muito mal e muito poucas respostas, e fica muito mal ao presidente do Benfica tentar colocar dentro do mesmo saco e tentar comparar estas duas situações que, volto a dizer, de comparável nada têm, e repito, o Setúbal nesse dia jogou com 11 jogadores e apenas um guarda-redes, e estas coisas têm que estar claras para não se tentar, enfim, mandar areia para os olhos das pessoas e nós continuarmos a ver com clareza aquilo que se passou, e o que se passou no último fim de semana foi uma vergonha. Nós temos visto aqui nas últimas horas uma troca de argumentos e de acusações entre vários setores, até porque isto está a ter a repercussão que está a ter, porque os primeiros casos da nova variante que foram identificados em Portugal surgem precisamente na sequência ou enquadrados neste jogo, mas no fundo temos aqui um confronto muito forte entre a Belenenses SAD e também a Liga Portugal, nomeadamente com o presidente da Belenenses SAD a dizer que foi feito esse pedido de adiamento do jogo, a Liga a dizer que formalmente isso não aconteceu. Como é que tens visto esta troca de acusações entre estas duas partes? Não me parece. Primeiro, não acho que tenha acrescentado grande coisa à vergonha que se passou, e isso ninguém nos pode tirar. Faz-me sempre muita confusão que a seguir algo tão grave como este, e enfim, não é preciso ser um gênio da bola para perceber a priori que isto ia dar problemas, e por isso ter esta reação efusiva a posteriori só me parece desnecessária, porque entretanto o mal está feito, e o mal é grande, e nós temos que ter a consciência disso e temos que perceber de que forma é que podemos impedir que uma coisa destas se passe no futuro. Eu ainda hoje lia a ex-diretora executiva da Liga a dizer que a Liga não poderia fazer muito, que só tem a sua esfera de influência. Eu diria que então a sua esfera de influência está fraquinha, porque acabou por não dar o passo necessário para proteger o futebol português. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, que os intervenientes neste jogo não quiseram proteger o futebol português. Se a Liga não pode fazer nada, fica a dúvida de quem é que pode fazer. Não sei. Volto a dizer, quem poderia ter evitado esta vergonha foram os intervenientes deste jogo. Por alguma razão que eu desconheço, não o quiseram fazer. Ouvimos Rubén Amorim também ali a admitir em conferência de imprensa que este episódio e este jogo pode ter influência no resultado. No fundo são 7 golos marcados pelo Benfica. Há campeonatos que podem ser decididos por esta diferença de golos. Há melhores marcadores que podem ser decididos também por estes golos que foram marcados. Concordas com o treinador do Sporting? Claro que sim. E vejam, André, nós não podemos achar que um resultado, por muito
disparatado que seja, no sentido em que havia uma equipa com 11, outra com 9, logo de início, os jogadores, 2 guarda-redes, etc. Mas, independentemente disso, depois há a parte psicológica, não é? E há a parte psicológica, primeiro, de levantar o moral. Alguns jogadores do Benfica poderiam vir de falhanços criticados pelo próprio treinador e, por isso, o facto de marcarem uns golos agora levanta um bocadinho a moral. Ver jogadores que são avançados a fazerem hat-tricks num jogo destes e, de repente, a dispararem ali no encalço dos melhores marcadores do futebol português, também não me parece justo. E são 3 pontos que, independentemente de se repetirem o jogo e se o Benfica voltar a ganhar ao Belenenses, a grande questão aqui é que, se for por 7 ou mais golos, é uma perfeita anormalidade. E por isso, num campeonato tão competitivo, que 1/3 do campeonato percorrido, temos 3 equipas com a distância de 1 ponto à frente, parece-me perigoso e parece-me uma tentativa de desvirtuar a verdade esportiva que se permita que exista um resultado destes desnivelado de propósito ao início do jogo, porque bastava olhar para dentro do campo para perceber que faltavam 2 jogadores. Recordo que ainda este fim de semana, num jogo de juvenis, penso que também foi altamente noticiado, existia uma equipa que só tinha 9 jogadores para entrar dentro de campo e o treinador adversário, digamos assim, tirou 2 dos seus jogadores para jogarem 9 contra 9 e pelo menos não desvirtuar a verdade esportiva. Desvirtuou um pouco o jogo, que são 11 contra 11, mas se houvesse expulsões podiam estar 9 contra 9 e por isso pelo menos teve essa atitude. Acho que o resumo que o Ruben fez do que se passou e aquilo que o Sporting escreveu no seu comunicado dizem tudo aquilo que existe para dizer sobre este caso e, repito, como português e como pessoa que gosta de futebol, penso que todos nos devemos estar a interrogar como é que isto foi possível e especialmente devemos interrogar violentamente para perceber o que é que temos que fazer em conjunto para que uma situação destas não se volte a repetir no nosso campeonato. Manuel, estamos aqui a ver as manchetes da imprensa internacional. Portugal, mais uma vez, o futebol português a ser falado pelos piores motivos. Piores motivos? Não, motivos vergonhosos. Mas eu queria dizer que eu acho que há 4 intervenientes nisto. Estão a empurrar uns para os outros. Eu acho que a Direção-Geral de Saúde não tem nada a ver com isto. Tem a ver de permitir ou não permitir que os jogadores joguem. Agora, para adiar os jogos, eles não têm nada com isto. Eu acho que houve aqui, não sei se, não direi um conflito de interesses, mas é muito esquisito, porque o delegado da Liga, eu acho que soube que uma equipe ia jogar com 9 jogadores, também devia ter tomado alguma decisão, ou então incentivar as 2 equipas a adiar o jogo naquele momento. Porque é uma vergonha jogar desta forma. Agora, eu não percebo porque é que o Belenenses não pediu o adiamento mais cedo, só queria na hora do jogo. Isso também não percebo. É uma coisa inacreditável. E também não percebo porque é que o Belenenses, que se tinha interesse em fazer aquilo que fez, de ficar com 6 jogadores, porque é que não o fez mais cedo? Quando havia 2-0, porque sabia que o resultado ia disparar. Não percebo. Sinceramente, é muito estranho. E o Benfica não está fora disto. O Benfica aproveitou uma fraqueza dos outros, que não devia ter aproveitado. Devia de forçar o adiamento do jogo. Isto é que é uma realidade. E não o fez. Porquê? Porque eu vi os jogadores a quererem marcar golos com uma dinâmica de jogo que faz conta que estavam a jogar com o Bayern Munique. Portanto, eu acho que houve aqui qualquer coisa que ainda está mal explicada e que eu vou esperar os próximos 6 meses, 7 meses, para ver o que é que vai acontecer. E depois estaremos aqui e eu falarei aquilo que eu disse agora, eu falarei depois. Estaremos cá para ver. O tempo está a voar, ainda temos muitos temas. Pergunto só rapidamente ao João Olivença, até porque este é de facto o tema que marca a atualidade, João, e para também dares aqui o teu parecer rapidamente. Certamente tiveste a oportunidade de ver o início deste jogo, quase certeza que tiveste o mesmo sentimento, no fundo, que toda a gente, que estávamos todos a ver, a tentar perceber se aquele jogo ia mesmo acontecer, acabou mesmo por acontecer.
pior, estava um dos jogadores do Belenenses, tinha sido meus jogadores nos programas de formação, onde eu lhe ensinava precisamente que em situações deste género, como o Miguel falou aí bem no exemplo de receber aos jogadores para fazer o jogo mais equilibrado, o Sporting Covilhã também já o fez no passado, jogos de formação isso acontece, também já o fiz, portanto eu estar a vê-lo a jogar sabendo que ensina precisamente outro tipo de pergaminhos e valores no futebol, vê-lo naquela situação a mim incomodou-me bastante, e é isto que eu tenho a dizer, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do treinador, do ponto de vista daquilo que é o jogo. Eu acho que, a juntar a tudo o que o Miguel e o Manuel falou, existe também a questão aqui dos homens que tiveram a desempenhar aquele papel por parte da equipa do Belenenses, bravos, que não têm responsabilidade nem culpa absolutamente nenhuma, e que tiveram que passar por isto. E, como eu disse, ver lá um ex-jogador meu, a mim sensibilizou-me bastante, porque não é este tipo de valores que eu transmiti no passado, nem é este tipo de valores que eu revejo no futebol português. Muito bem, vamos avançar. André, mas já agora, sim, Miguel, acho que convém nós percebermos aqui que os fins são sempre importantes, não é? Obviamente as vitórias são sempre importantes, mas eu acho que já estamos a perder um bocadinho aquela mania que para ganhar vale tudo. Eu acho que o que nos define são os meios que nós usamos para chegar aos nossos objetivos. E eu acho que é esta base de valores que norteia o nosso caminho e que qualifica e que diferencia as nossas vitórias relativamente a outras vitórias. E também é por isso que eu acho que no ano passado, ou na época passada, ainda este ano, a nossa vitória no campeonato também teve a importância que teve, e lembro-me bem do discurso do presidente do Sporting na Câmara Municipal de Lisboa, e nós temos que perceber isso, não vale tudo para ganhar. Temos que olhar aos meios, temos que obviamente ter o foco no que é o nosso objetivo, mas temos que perceber a forma como lá chegamos, e essa vai ser a forma como nos distancia e nos diferencia dos demais. Vamos, Miguel, olhar rapidamente para o derby que está de facto aí à porta. Esta manhã tivemos mais um treino da equipa principal, o treino de preparação primeiro deste jogo muito importante. Expectativas para a partida no Estádio da Luz? Não vou dizer as minhas expectativas, não as quero partilhar, mas acho que é um jogo importante e que mais uma vez vamos ter que correr mais que o adversário e vamos ter que continuar a ser solidários para ir a um campo difícil, mas cujo nosso objetivo é obviamente vir lá com os 3 pontos. Manuel, rapidamente, temos mesmo pouco tempo, mas este jogo, até do ponto de vista tático, o que é que lhe parece que vai estar ali em confronto? Benfica de Jorge Jesus, Sporting de Rubén Amorim, o campeão nacional, e na frente da tabela, não é? O Sporting vai entrar na Luz defendendo essa vantagem. Um Sporting de Benfica diz tudo, e seja na Luz ou em Alvalade, quem estiver em melhor momento, nunca sabe, é um jogo que nunca sabe o que é que vai acontecer. Eu penso que a inspiração individual dos jogadores vai ser muito importante, porque normalmente os jogadores num jogo desta natureza são sempre muito concentrados e raramente têm falhas. Agora, muitas vezes aparece a criatividade e a imaginação dos jogadores e resolvem um derby. E é o que aconteceu, pelo menos no meu tempo aconteceu muitas vezes isso. E portanto eu acho que não dou vantagem a ninguém, dou 50% a cada um e espero que o Sporting que ganhe o jogo, porque era um passo importante. Miguel, vamos à Liga dos Campeões. A vitória por 3-1 sobre o Dortmund do Sporting nos oitavos de final foi uma vitória histórica frente a uma das grandes equipas do futebol europeu. 3 vitórias para o Sporting nesta Liga dos Campeões. E este resultado, este objetivo conseguido, é obviamente um êxito estrondoso do atual projeto esportivo do clube e da equipa de Rubén Amorim. Sim, claro, e temos de nos lembrar como começámos esta campanha e tendo no nosso grupo uma equipa como o Borussia Dortmund, que continua em segundo lugar no Campeonato da Alemanha, atrás apenas do Bayern Munique, e a 1 ponto, se não estou em erro. E por isso, perceber a dimensão desta nossa vitória tem que começar também por aí. Mas Alvalade primeiro estava com um espírito a fervilhar, como se costuma dizer,
na gíria futebolística, porque estava cheia e via-se que as pessoas estavam com vontade de apoiar a sua equipa. E o jogo correu-nos muito bem. Temos, de facto, uma equipa boa, solidária, com os apontamentos do Pote que deliciam qualquer adepto do futebol, e foi um dia em que nos correu tudo bem. Acho que não há muito a dizer, é uma vitória muito boa, e volto a dizer, nós começámos esta campanha da Liga dos Campeões, enfim, de uma forma que isso é difícil, não é? Que era difícil conseguir perceber que íamos dar a volta desta maneira. Mas eu acho que agora, e especialmente olhando para trás, conseguimos ver alguns pormenores que deram alguma esperança logo de início. O primeiro, pela própria reação do público à equipa naquela noite. Ou seja, Alvalade às vezes não somos um público fácil, e foi de facto bonito ver que a equipa, ou melhor, que os adeptos têm memória e que não se esqueceram das conquistas daquela equipa e que continuaram a acreditar na equipa, independentemente. O Ruben Amorim, não é? Ele disse que foi o dia em que sentiu mais. Sim, porque e vê uma coisa, ainda no outro dia falávamos sobre isso. A verdade é que o Sporting marca o 3-2 e o Paulinho está a 3 centímetros, não estou em erro, fora de jogo, e se tivesse 3 centímetros em jogo, poderia ter sido uma coisa diferente. Por um lado, ainda bem que não foi, porque tivemos essa manifestação de apoio que foi muito importante. Tivemos depois, enfim, mais uma vez a tirarmos o chapéu ao nosso treinador, e isto é uma dedução que eu faço já de palavras que ele disse nas conferências de imprensa, que tem a ver com a forma como ele preparou o jogo na Alemanha, ou seja, o segundo jogo, para proteger a equipa. Percebendo nós que era muito mais importante proteger a equipa do que propriamente fazer pontos ou tentar conquistar os pontos em casa do Borussia de Dortmund. Começou também aí a ser construído este apuramento. Sim, eu acho que são estes sinais, e depois, de facto, as duas grandes exibições contra o Besiktas, que temos que relembrar que é o campeão turco, não é propriamente uma equipa de trazer por casa, culminando nesta vitória frente ao todo-poderoso Dortmund, e da forma como foi. Acho que jogámos de forma personalizada. No Sporting, a certa altura, eu lembro-me de olhar para a estatística, acho que ainda durante a primeira parte, e dava uma posse de bola muito maior ao Dortmund, mas foi engraçado que eu lembro-me de ter visto essa estatística e de não ter dado por isso no estádio que os alemães tiveram assim tanto mais bola do que nós, porque de facto a forma como nós nos posicionámos em campo, não os deixámos jogar, obrigando-nos muitas vezes a recuar no seu jogo, etc., criou-nos essa ilusão de estarmos a bater taco a taco. E a verdade é que fizemos aquilo que era o sonho de qualquer sportinguista, que era vencer por mais 2 golos. Eu lembro-me que também me diziam que tínhamos de vencer por mais 2 golos. Eu dizia, se vencermos por 1 já é meio caminho andado, mas de facto, passados 5 jogos da fase de grupos e depois do início que tivemos, já termos a classificação garantida, é de facto o grupo que está de parabéns. Tenho que perguntar rapidamente, financeiramente, qual é que é o impacto desta qualificação? O Sporting vai segurar os principais jogadores no mercado de janeiro? Acho que o nosso Dr. Francisco Senha já respondeu a isso, e daqui a 3 de janeiro ainda se vai passar muita coisa. Miguel, vamos avançar, vamos falar aqui do reembolso do empréstimo obrigacionista, o empréstimo não que foi o que está agora a ser emitido, o outro que tinha sido emitido em 2018, já tínhamos também falado aqui sobre isto no último programa. Esse reembolso acabou então por acontecer, um montante total de 26,7 milhões de euros, é algo que já estava previsto, mas ainda assim pergunto se este reembolso é um sinal de liquidez e no fundo que o Sporting é capaz de honrar os seus compromissos. Sim, eu acho que é um sinal da capacidade que o Sporting tem de cumprir os seus compromissos sem precisar do dinheiro dos obrigacionistas. E é prova também, diria, que estamos de facto melhor hoje do que estávamos há uns anos, e eu acho que isso é muito bom sinal. Na sexta-feira foram reembolsados os obrigacionistas detentores da emissão de 18-21, e é um sinal de força e da reabilitação e da credibilidade e robustez atual, ou da robustez financeira atual do Sporting, e que, como se costuma dizer, estamos bem, recomenda-se, e acho que foi um bom sinal, e foi um bom sinal para fora, e
E acho que fizemos aquilo que tínhamos a fazer e aquilo que nos tínhamos comprometido a fazer com os obrigacionistas. Vamos ainda, antes de fechar, dar um salto rápido ao sorteio da Taça Portugal. O Sporting faz uma viagem curta, até aqui aos vizinhos do Casa Pia. Um jogo especial para Ruben Amorim. Creio que sim. Ainda não falei com ele sobre o seu regresso ao clube onde ele começou como treinador, mas acredito que será com certeza um jogo especial para o Ruben e também para todos os jogadores do Casa Pia, porque tem do lado lá uma cara que conhecem, se não o conhecem pessoalmente, pelo menos conhecem muita gente que o conhece, que partilhou aquele balneário com o Ruben. Do lado do Sporting, mais uma vez, o que se pede é a máxima concentração e que estes jogos são jogos de taça e que há sempre um tomba gigante, etc. E por isso acho que temos que estar na máxima força para continuarmos o nosso caminho na Taça de Portugal, que é um dos objetivos da época. Muito bem, não temos tempo para mais. Miguel, obrigado mais uma vez pela presença. Pedro, obrigado também. Hoje estiveste aqui de regresso. Manuel, obrigado também pelo seu contributo. Ao João também agradecer a partir de casa pela análise, como sempre fez, nomeadamente a parte tática deste Sporting do Ruben Amorim. Obrigado, João. Obrigado também a si por ter estado mais uma vez connosco. Nós regressamos na próxima semana.